Boa noite, eu sou Vassi Vanessa e a gente está começando agora mais um programa Ideias da Aldeia. O programa de hoje vai entrevistar o cineasta Volney Oliveira. O Volney, ele é formado pela Escola de Cinema de Cuba, é cearense e foi um dos ganhadores do prêmio Doc TV, no Ceará. E está aqui no Acre para fazer um documentário sobre os soldados da borracha. Boa noite, Volney, um prazer receber você. Boa noite, prazer é todo meu. Volney, eu queria começar sabendo de você a respeito dessa coisa do prêmio Doc TV, né? Foi a primeira vez que a Fundação Padre Anchieta e o Ministério da Cultura lançaram esse prêmio, certo? Em todos os estados do Brasil. Exatamente. E você acabou ganhando com um projeto de contar a história dos soldados da borracha. E acabou refazendo esse trecho, né? Esse percurso do Ceará para o Acre. Como é que foi essa experiência? Como é que surgiu o interesse por essa história? Veja bem, eu tinha uma referência muito pequena do que era o soldado da borracha, né? Ou seja, na Universidade Federal do Ceará está o arquivo do Jean-Pierre Chablot, que foi um artista plástico franco-suíço que foi contratado pelo governo brasileiro para fazer a campanha do SENTA, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, né? E todo esse arquivo estava lá na Universidade Federal do Ceará. Eu sabia quem era o Chablot, mas eu nunca tinha tido acesso a ele. Então, um dia, lendo uma matéria no jornal O Povo, da Ariadne Araújo, que tinha vindo aqui no Acre e fez um caderno especial sobre os soldados da borracha, eu descobri a história, me apaixonei pela história, não só pelo tamanho que é da história, mas também porque é uma história que envolve o Ceará, o Acre, ou seja, a região amazônica, principalmente o Acre, e que é uma história recente que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e que contar essa história é contar a história do Ceará, é contar a história do Acre, é contar a história do Brasil e é contar uma parte da história mundial. Então essas pessoas participaram desse esforço de guerra e, no meu modo de ver, depois elas foram abandonadas, né? E não existe nenhum registro histórico. Se você pegar qualquer livro de história no Brasil, dificilmente você encontra alguma referência aos soldados da borracha. Qual a dificuldade que você teve de fazer a pesquisa? Porque se você está dizendo que nos livros da história do Brasil, eles esqueceram, né? Esqueceram entre aspas, de abordar esse assunto, que é importante, não só para a região como para o país, né? Qual foi a dificuldade que você teve de pesquisar, de levantar o material necessário para fazer o documentário? Bem, eu tive... Existe um livro que se chama Vai e Vem, Vira e Volta, A Rota dos Soldados da Borracha, que é de uma professora da doutora Lúcia Arraes Morales, que é uma professora da Universidade Federal do Ceará. Ela teve acesso a todo o arquivo do Chablot, fez essa peregrinação que fizeram os soldados da borracha. Ela escreveu esse livro em 94, 95, quando existiu ainda um volume bem maior de soldados da borracha, porque todos os remanescentes hoje que ainda estão vivos, todos têm uma idade avançada, acima de 70 anos, né? E esse foi, digamos assim, o maior tratado sobre os soldados da borracha. Eu vim em novembro ao Acre, consegui o apoio da Fundação Elias Mansur e do governo do Acre, vim fazer essa pesquisa, né? Ou seja, me apaixonei pelo Acre, pelos soldados que eu encontrei aqui, como o seu Lupécio, a tia Vicência lá em Chapuri, e comecei a adentrar nesse mundo dos soldados da borracha, né? Fui descobrindo coisas significativas que me cativaram, né? Ou seja, é um tema maravilhoso para você fazer um documentário ou uma ficção. E aí surgiu a oportunidade do Doc TV, que é esse convênio da Fundação Padre Anchieta do Ministério da Cultura, com o apoio das TVs locais, no caso do Ceará, da TV Ceará, também o apoio do Banco do Nordeste, Universidade Federal do Ceará, e contei também com o apoio do governo do Acre para a gente poder deslocar uma equipe de 7 pessoas para vir aqui para o Acre. É um prêmio de R$70 mil, não seria suficiente para fazer esse deslocamento. E o lado da história que está aqui é fundamental para a gente poder contar a história dos soldados da borracha, né? E aqui eu também tive acesso a outros livros, já livros romanceados sobre essa história, e fica aqui na minha cabeça a ideia de, no futuro, fazer um longa ficção contando essa história, mas agora de outra maneira, através da ficção.
Volney, você falou de uma coisa assim, que me chamou a atenção, que é exatamente essa coisa do universo que é muito diferente. Você, por exemplo, é cearense, né? Então, a linguagem cearense, a paisagem cearense é muito diversa da linguagem da paisagem do norte, né? Que é mais densa, é a coisa da floresta. Como é que foi para você a experiência de vir para cá, né, e de mergulhar nesse novo universo, numa paisagem tão diversa e falar sobre isso, né? O que te emocionou nessa história que você disse que é tão cativante? Olha, primeiro me emocionou o fato de conhecer o Acre, né? Ou seja, eu não conhecia, tinha algumas referências e na realidade na região norte eu tinha passado de passagem rapidamente por Belém e por Manaus. E aqui no Acre eu tive a oportunidade de entrar no Igarapé, de entrar no rio, de conhecer um seringal, de conviver um pouco mais com essa natureza exuberante e maravilhosa que vocês têm aqui. Tive o prazer de comer um cupuaçu mordendo, que eu adorava suco de cupuaçu, mas nunca tinha visto a fruta, coisa, né? Que nem o nortista faz, viu? De abrir o cupuaçu e comer. Pois é, isso foi lá no seringal do seu Lupécio, que no seringal, a colocação dele se chama Rio de Janeiro, né? E eu conheci então, o cupuaçu, entrei lá, ou seja, passei perto lá de um igarapé e tal, conheci lá o seringal dele. Então isso para mim foi muito importante, né? Ou seja, ter esse contato com a natureza, com a imensidão aqui da floresta aqui no Acre, isso foi fundamental para mim. E conhecer mais essas pessoas, conviver mais com essas pessoas. Eu tive no Senadinho, né? Fomos lá filmar e encontramos um soldado da borracha pernambucano, maravilhoso, um ótimo contador de história, com a memória perfeita ainda, né? E você sempre está encontrando, está descobrindo novos personagens, novas histórias, que são importantes para esse trabalho que a gente está fazendo. Volney, vocês estiveram gravando em vários municípios aqui, né? Inclusive estiveram em Chapuri, que é terra de Chico Mendes. Você conhecia alguma coisa já da história de Chico Mendes? Com certeza, ou seja, todo mundo, o Chico Mendes, ou seja, ganhou uma projeção internacional, né? Ou seja, eu já sabia um pouco da história do Chico Mendes, da luta dele pela preservação da Amazônia e que foi diretamente contra os interesses dos latifundiários, que tinham outros interesses de exploração diferente da conservação, ou seja, tinha o interesse de devastar e ele tinha o interesse de conservar. Mas para mim foi até uma emoção ter visto lá a casa dele, conversar com pessoas lá próxima dele, até conhecemos lá um primo dele na pousada que nós ficamos lá em Chapuri, que contou um pouco da vida do Chico Mendes, como é que foi o assassinato e tal, que ele estava lá jogando, inclusive com os guardas que estavam protegendo ele, quando ele saiu e tal, ou seja, foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história, né? E o Ceará e o Acre têm uma relação muito grande. O próprio Chico Mendes é filho de cearense, da família Mendes, que tem o tronco do Antônio Conselheiro. A minha avó é prima do Antônio Conselheiro, também da família Mendes Maciel, né? Então foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais a história do Acre. As raízes acabam se As raízes né? ou seja, essa coisa do Ceará com o Acre é muito, muito forte, né? Não só na Segunda Guerra, mas no primeiro ciclo da áureo da borracha, que vieram milhares de nordestinos, e no caso dos soldados da borracha, que foram 53 mil e um quebradinho, né? 30 mil eram cearenses, então é um volume muito grande. O Acre ele tem essa visão da importância dos nordestinos aqui. O nordestino, ele, na história dele, na vivência dele, ele sabe disso também? Ele tem essa memória do Acre também, de como vieram famílias de lá para cá? Com certeza, porque nós entrevistamos aproximadamente uns 30 soldados da borracha, né? E sempre que a gente perguntava por que é que você veio, ele disse, não, eu vim porque eu tinha que optar entre ir para a guerra ou ir para o Amazonas cortar seringa, mas eu vim também porque o meu pai tinha vindo, o meu avô tinha vindo, ou o meu bisavô tinha vindo, né? Então existe de geração para geração essa herança de migrar para o Amazonas, de migrar para o Acre, né? E também essa história de que
O fato de que a borracha que se produzia no Acre era a que tinha melhor qualidade, que inclusive se usava para a fabricação de luvas, que se usa na medicina e tal, um tipo de trabalho mais especializado, aumentou a concentração de nordestinos no Acre, né? Porque os americanos priorizavam a borracha que vinha do Acre. Então, tanto é que hoje, dos soldados da borracha que estão aposentados, a maior concentração é no Acre. São quase 10 mil aposentados no Acre. Em segundo lugar vem Manaus, com 2 mil e pouco, né? Depois Tapará e o outro estado. Mas você vê que essas pessoas vieram e muitas delas ficaram. Poucos foram os que retornaram, né? Então, essa concentração da maior quantidade de aposentadorias dos soldados da borracha prova que poucos foram os que retornaram, né? Deixa eu voltar um pouquinho à história do Doc TV, né? Esse prêmio ele foi aberto a todos os estados brasileiros, né, que tinham... A quase todos. O prêmio está em 22 estados, que são os estados que têm uma TV educativa, né? Que teria digamos, uma repetidora da TV Cultura de São Paulo, né? Da Fundação Padre Anchieta. Então foram em 22 estados. Alguns estados, como Rio, como Minas, como São Paulo, que tem já uma tradição maior nas TVs educativas, foram 2 prêmios para esses estados. Bahia também foram 2 prêmios. No caso do Ceará e de outros estados, foi um prêmio para cada estado. Tá, então, para você, Vônei, qual é a importância de um prêmio como esse num país como o Brasil? Né, que tem uma série de dificuldades, às vezes, para você filmar, para você produzir material, tanto para o cinema como para a própria televisão, né, de audiovisual mesmo. Qual a importância de uma iniciativa como essa? Olha, eu acho que é fundamental essa iniciativa, primeiro porque está fomentando uma coisa que eu sou apaixonado, que é o gênero do cinema documentário, que o documentário no mundo está tendo um renascimento internacional, né? Cada ano se aumenta mais a produção dos documentários. Nós temos aí o edital do Doc TV que foi lançado, o MINC já está anunciando o Doc Latino, que é um Doc TV latino-americano, né, ampliado, e para mim foi fundamental porque foi a possibilidade de eu realizar um projeto, ou seja, já do ponto de vista artístico, né, ou seja, uma ideia que eu tinha, que eu estava querendo viabilizar, e graças ao Prêmio Doc TV eu estou contando essa história que até então, para minha sorte, estava virgem no cinema brasileiro, né, ou seja, é uma história fundamental que existiu poucas referências literárias, mas no cinema brasileiro, até onde eu tenho conhecimento, não existia nenhum trabalho assim maior sobre os soldados da borracha. Vônei, você morou um tempo em Cuba e, inclusive, tua formação em cinema foi feita em Cuba, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa experiência, só que depois do intervalo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já com o cineasta Vônei Oliveira. Fique com a gente. O Ideias da Aldeia está voltando agora, conversando com o cineasta Vônei de Oliveira. Vônei foi o ganhador do prêmio Doc TV com um projeto de documentário Borracha para a Vitória. Vônei, a gente estava falando no bloco anterior sobre a tua experiência de Cuba, né? E você ficou de falar a respeito disso. Você morou 6 anos em Cuba, né? Fez cinema na Escola de Cinema de Cuba. E eu queria saber, assim, que importância isso teve ou tem até hoje no teu trabalho? Olha, para mim, eu posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida, ou seja, até hoje nos meus 43 aninhos, né? Ou seja, eu cheguei em Cuba, eu tinha 26 anos, né? E fui realizar 2 sonhos. Primeiro, conhecer Cuba, conhecer um país socialista e estudar cinema lá, né?
Então eu tive a sorte de inaugurar a escola, fui da primeira turma que fez parte da primeira turma da escola. A escola toda novinha, todos os equipamentos novos, tinha muita grana naquela época, então você produzia muito, sempre foi uma escola polivalente, onde você aprendia roteiro, fotografia, direção, produção, edição, som. Você tinha uma ideia geral. Eu me especializei em fotografia por uma opção que eu achava que era mais fácil de entrar no mercado, mas me apaixonei pela direção e especialmente pelo cinema documentário, né? Terminei a escola em 1990, casei em Cuba, fiquei um ano no Instituto Cubano de Cinema, né? Depois apareceu a oportunidade de fazer o Sabor a Mim. O Orlando Senna, que é o atual secretário nacional do audiovisual, era o diretor da escola e me convidou para dirigir o Sabor a Mim, que é um documentário de média-metragem, tem 29 minutos, que conta a história da identidade latino-americana através do gênero musical bolero, né? E foi filmado em Cuba, Brasil, Argentina, Panamá e México. Esse foi o meu primeiro trabalho como profissional quando eu terminei a escola e que serviu para me introduzir, digamos, no mercado brasileiro. E foi importante também a escola, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano, porque eu tive a oportunidade de primeiro saber que eu sou também latino-americano, apesar de que o Brasil é o único país que não fala espanhol, fala português, mas eu sou latino-americano, então foi uma oportunidade de conhecer argentinos, panamenhos, peruanos, chilenos, bolivianos, paraguaios, ou seja, e de conhecer também africanos, asiáticos, ou seja, a primeira turma da escola tinha 85 alunos, né, de 3 continentes diferentes, então era uma mistura cultural e humana maravilhosa. Então a Escola de Cinema de Cuba foi, posso dizer, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Você falou do filme Sabor a Mim, né? Foi um filme extremamente bem recebido, foi muito premiado. Ele recebeu prêmios em festivais de cinema em Cuba, né? Na Itália, em Porto Rico, no Brasil. Para o primeiro trabalho, foi uma excelente entrada, né? Não, com certeza. Como é que você avalia isso? Olha, primeiro, ou seja, eu acho que até essa para mim, descobriu o bolero, né? Ou seja, o bolero que surgiu em Cuba, né? Mas que a gente escuta no Brasil, que você escuta no Paraguai, na Bolívia, na França. Que influenciou também a música brasileira. Que influenciou a música brasileira, influenciou a música internacional, influenciou a música russa, a música francesa, ou seja, os Beatles cantaram bolero. Então, para mim, foi uma oportunidade de entrar mais no mundo da música latino-americana, de conhecer mais. Eu tive a oportunidade de conhecer o México, que eu não conhecia, eu fui ao Panamá, né? Eu fui à Argentina, né? E vi que apesar de que os argentinos amam o tango, mas também amam o bolero, né? Então foi uma oportunidade que a escola, de uma certa forma, me ofereceu e que eu, graças a Deus, me saí bem nessa, ou seja, foi um trabalho que, como você mesmo falou, teve vários prêmios e que abriu vários caminhos para mim, né? E foi uma oportunidade de conhecer esses países e de fazer um trabalho, que foi um trabalho de encomenda do Memorial da América Latina, pediu à Escola de Cinema, né? E eu tive a sorte de poder fazer esse trabalho. Você retornou ao Brasil em que ano? Eu cheguei em Cuba no dia 15 de dezembro de 1986 e retornei ao Brasil no dia 20 de setembro de 1992. Eu passei quase 6 anos em Cuba, né? E, ou seja, sou apaixonado pelo povo cubano, pela cultura cubana e pela escola de Cuba. Você, pelo que você falou, você falou da tua experiência, não só em Cuba, mas também dos outros países da América Latina, né? E depois de toda essa viagem, depois de mergulhar nesses mundos similares, mas também diferentes em suas peculiaridades culturais, como foi retornar ao Brasil, né, retornar ao Ceará, a tua terra, e ter filmado aqui o teu primeiro longa-metragem, né, que foi o Milagre de Juazeiro, numa linguagem tão diferente que é a linguagem nordestina,
né, tão rica e dolorosa e triste, né? Como é que foi para você essa experiência? Olha, para mim foi fundamental essa formação que eu tive na escola de Cuba, ou seja, eu acho que eu cheguei até onde eu cheguei graças a essa experiência técnica e humana da escola de Cuba. E antes de eu ir para Cuba, eu tinha tido a oportunidade de conhecer as romarias de Juazeiro, até com o meu pai, o Eusélio Oliveira, que foi também meu primeiro professor de cinema. E eu tinha já essa ideia na cabeça, eu tinha lido o livro do Ralph Della Cava, O Milagre em Juazeiro, que para mim é um dos melhores livros sobre o Padre Cícero. E quando eu voltei, em 92, em 93 eu fui fazer umas exibições de filme em praça pública em Juazeiro e fui no período de romaria, né? E eu nunca tinha participado de uma romaria do Padre Cícero e tal. E aquilo me chamou muita atenção, então eu comecei a pesquisar e aí descobri a personagem da Beata Maria de Araújo, que é uma personagem fundamental na questão religiosa do Juazeiro, e fui pesquisando, e aí surgiu o projeto do Milagre em Juazeiro, que é o meu primeiro longa, que é um docudrama, mistura documentário e ficção, né? E eu costumo dizer que eu não fiz um filme, que eu paguei uma promessa, porque eu fui 9 vezes a Juazeiro, eu fui a 9 romarias, né? E para fazer a parte de documentário, no período de 5 anos, e o período todo para fazer esse filme foram de 7 anos, né? Até porque existe uma coisa que é um absurdo no nosso país, que é a concentração dos recursos das leis de incentivo à cultura, no caso a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. 85% desses recursos ficam na região sudeste, mais especificamente no Rio e em São Paulo, né? Então, a região nordeste, ela não tem quase nada disso aí. Imagina a região norte, tem menos ainda, né? Porque a produção de cinema no país hoje, os dois polos mais grandes produtores, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Na região sul, e no Nordeste está o Ceará, que é um dos maiores produtores, Bahia. Na região Norte a produção é muito pequena, tem alguma coisa em Belém e tal, alguma coisa em Manaus, e isso também é um reflexo da centralização dos recursos em Rio e São Paulo. Agora, existe uma sinalização do novo governo em descentralizar esses recursos. O DOC TV já é uma experiência em cima da descentralização dos recursos. E teve muita gente que não gostou que fossem 22 estados. Algumas pessoas queriam que fosse só São Paulo e Rio, né? Então, eu acho que essa descentralização dos recursos é importante não só para o cinema brasileiro, é importante para a música, para a literatura, para a dança, para o teatro de todas as regiões brasileiras. Vôlei, o cinema brasileiro nos últimos anos ele deu uma verdadeira guinada, né? Assim, mesmo a gente sabendo que existe essa dificuldade dos recursos serem divididos de uma forma mais equitativa em todo o país, mas a gente não pode negar que novas produções foram feitas, né, e que depois de muito tempo as pessoas estão se interessando novamente pelo cinema brasileiro, estão indo para as salas de cinema, assistir o cinema brasileiro, e principalmente, né, nós tivemos filmes como Central do Brasil e Cidade de Deus bastante premiados fora do país, inclusive participando do Oscar, né? Você acha que isso daí é uma sinalização do quê? É uma nova geração de cineastas se formando? Nesse eixo sul-sudeste, a gente pode dizer que está existindo mais facilidade de recursos para esses filmes? Olha, eu acho que isso aí é uma das retomadas do cinema brasileiro, né? Eu acho que o grande problema do cinema brasileiro é que ele morre e renasce das cinzas, porque nós ainda não temos, e estamos lutando para ter, leis que realmente protejam o cinema brasileiro, né? Eu acho que é fundamental a parceria do cinema brasileiro com a televisão. É fundamental para a sobrevivência do cinema brasileiro que o cineasta brasileiro possa exibir seu filme na Globo, na Record, no SBT, na TV brasileira, né? Nós tivemos aí, digamos, no período do milagre econômico, nos anos 70 até 80 e pouco, quando nós tínhamos a Embrafilme, que era a estatal do cinema brasileiro, que cuidava da política de produção, difusão e distribuição do cinema brasileiro. E aí veio a desgraça do Collor, que acabou com a Embrafilme,
e não criou nenhuma perspectiva nova. Então, com o advento das leis de incentivo à cultura, não só as federais, as estaduais e as municipais, mas principalmente as federais, entre elas a lei do audiovisual, que é uma lei específica para o cinema, né? Começou a se produzir novamente cinema no país, e não só nós, cineastas brasileiros, mas o povo brasileiro está vendo que o cinema brasileiro é um cinema de qualidade, é um cinema que pode dar retorno, né? Mas que para a continuidade desse cinema, ele não vai depender só dessas leis de incentivo. Nós temos que ter leis que realmente protejam o cinema brasileiro. Uma das boas notícias do cinema brasileiro foi a criação da Ancine, da Agência Nacional de Cinema, em 2001, onde o cinema brasileiro começa a receber recursos da própria atividade. Certo? Ou seja, o cinema brasileiro se retroalimentando. Isso, ou seja, com a taxação das médias que mandam recursos para o exterior e tal, e isso vem em benefício do cinema brasileiro. Então, esse é um caminho. O outro caminho é que a gente consiga essa parceria cinema-televisão. Você é diretor executivo do Cine Ceará, né, que esse ano vai completar 14 anos de existência. Como é que você avalia a produção do cinema no Nordeste? Olha, eu acho que o que falta para o Nordeste, o que falta para a região Norte, é exatamente uma coisa: grana, recurso. Certo? Ou seja, nós tivemos filmes como Amarelo Manga, do Cláudio Assis, que é uma produção 100% pernambucana, 100% nordestina, um filme de baixíssimo orçamento, que custou R$700 mil e que ganhou todos os prêmios no ano passado do Cine Ceará, ganhou vários prêmios em Brasília, ganhou prêmios em Berlim, ganhou prêmios no mundo todo. E é uma produção nordestina, então, não só no Norte, mas no Nordeste, em outros estados também da região Sudeste que não têm acesso a recursos como Rio e São Paulo, e da região Sul também, existem grandes cineastas, grandes realizadores, mas não tem a possibilidade de obter esses recursos. Veja bem, o cinema é muito caro. O Milagre em Juazeiro custou aproximadamente R$1 milhão. R$1 milhão é muita grana, apesar de que hoje no cinema brasileiro é considerado um filme de baixo orçamento, de BO. O meu segundo longa, O Minerva é Nome de Mulher, que é um longa-metragem de ficção, que é uma coprodução com com Brasil, Espanha e Cuba. É um filme que é uma história cubana, é baseado no documentário Invasor Marciano, que eu fiz quando era aluno da escola de cinema, e é uma produção de 2,8 milhões. É muita grana. Eu estou com a ideia, e já tenho um coprodutor, no caso o Ronaldo Duque, lá em Brasília, para fazer um longa de ficção aqui no Acre, que já seria uma produção de R$6 milhões. Então, produzir cinema é muito caro. E olha que os nossos orçamentos em relação a, sei lá, o Titanic, que custou 230 milhões, a gente não... Né? Mas, assim, um filme hoje de grande orçamento no Brasil, como o Carandiru, ou outro filme como o Quatrilho e tal, são filmes de 6, 7, 8, 10 milhões de reais. Né? Mais alto. Mas eu acho que na região Nordeste, na região Norte, em todas as regiões, nós temos grandes talentos aí do cinema. O que está faltando é recurso. Volney, a gente falou das raízes do Acre, do Nordeste, né? E, inclusive, você mesmo começou a entrevista falando do quanto era cativante a história dos Soldados da Borracha, né? Você se sentiu em casa quando chegou no Acre? Olha, com certeza. A única diferença, aqui usando as palavras de um dos soldados que nós entrevistamos, o seu João, ele falou, disse: meu filho, lá no Ceará, a gente se alegra quando vem a chuva. Aqui no Acre, a gente se alegra quando vem o sol. A diferença é, lógico, você conviver com uma região riquíssima, a abundância de água, de alimentos, e o Ceará é o contrário disso, né? Ou seja, são pessoas que vieram da seca e vieram aqui para a abundância, mas que se adaptaram. Ou seja, se você pensa na geração da Segunda Guerra Mundial, que é a geração dos Soldados da Borracha, muita gente veio do Ceará e também dos avós dessas pessoas aí que vieram do Ceará. Então eu acho que isso foi um fator
cultural que ajudou que essas pessoas se adaptassem aqui. E que algumas delas eu perguntava, o teu coração é acriano ou é cearense? Eu disse, não, o meu coração é acriano, apesar de que eu gosto do Ceará, mas o meu estado hoje é o Acre. Então eu acho que isso faz parte dessas identidades entre Ceará e Acre. Uma coisa com certeza que você vai mostrar no documentário. Com né? certeza. Nós conversamos hoje aqui com o cineasta Volney Oliveira. Volney, eu queria agradecer muito a sua presença no programa. Eu que agradeço. Tá? E desejar boa sorte no trabalho. E a gente vai ficar esperando para poder assistir o documentário na TV. Obrigado. O Ideias da Aldeia fica por aqui. Boa noite.